O preconceito é um juízo antes da experiência, como indica a própria etimologia da palavra, que vem do latim praejudicium, prae, antes, e judicium, julgamento. Ou seja, literalmente significa julgamento antecipado, feito antes de uma experiência real ou antes de conhecer verdadeiramente algo ou alguém. Portanto, desde sua origem, a palavra já carrega a ideia de um juízo prévio, não fundamentado, que se antecipa à realidade e costuma distorcê-la. Do ponto de vista existencial, o preconceito revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Ele denuncia medos, inseguranças e dificuldade em lidar com a diferença. É, ao mesmo tempo, defesa e prisão. Protege contra o que assusta, mas empobrece o olhar, reduz o mundo e fecha as portas. O filósofo Kant viveu no auge do iluminismo, época marcada pelo lema sapere aude, ouse saber. Isto é, a coragem de pensar por conta própria, sem depender da tutela da igreja, da tradição ou de autoridades externas. Nesse cenário, o preconceito aparece como o grande inimigo da razão autônoma. Isto é, para Kant, o preconceito é um obstáculo ao esclarecimento e paralisa o pensamento. Para Kant, o antídoto do preconceito é o exercício da razão crítica e autônoma. A razão crítica liberta, permitindo que o sujeito torne-se legislador de si mesmo. Autonomia. Daí sua ênfase, sapere aude, ousa pensar por si mesmo. Segundo Kant, o preconceito não é apenas um erro intelectual, mas também uma falha moral, pois abdicar do uso da razão é abdicar da própria liberdade. O preconceito é, assim, a prisão da preguiça e do medo. A liberdade começa quando ousamos pensar por nós mesmos. O psicanalista Freud, embora não trate diretamente de preconceito, explicou os mecanismos de projeção e deslocamento que estão na base de estigmas. Projetamos no outro aquilo que reprimimos em nós mesmos. Em seu famoso ensaio O Inquietante, Freud nos mostra como aquilo que nos é estranho é, na verdade, um retorno daquilo que nos é mais íntimo, mais reprimido. Freud identificou que muitas vezes o sujeito expulsa de si aquilo que não quer reconhecer, desejos, impulsos, medos, e projeta no outro. O preconceito contra o louco, o estrangeiro, o diferente pode ser lido como medo do retorno de algo que habita em nós, mas que recusamos ver. Para Freud, o preconceito não é um fenômeno social externo, mas um sintoma das dinâmicas inconscientes. Projeção, repressão, resistência que estruturam o sujeito humano. O outro se torna espelho das nossas sombras. A filósofa Hannah Arendt foi uma das pensadoras que mais refletiu sobre o preconceito. Ela vê o preconceito como um fenômeno histórico, social e político, ligado à incapacidade de pensar e reconhecer a pluralidade humana. Arendt distingue preconceito de conceitos como opinião ou conhecimento. O preconceito é uma opinião cristalizada, herdada, transmitida culturalmente, que não se abre à crítica ou revisão. Ele funciona como um atalho mental. Em vez de pensar sobre algo ou alguém, recorremos a um juízo prévio, fixo. Para Arendt, o perigo do preconceito está justamente em que ele dispensa o pensamento. Segundo Arendt, o preconceito floresce onde há a suspensão do pensamento crítico. Ele permite agir sem examinar, sem refletir sobre o outro e sobre a própria responsabilidade. Dessa forma, quando se institucionaliza o preconceito, deixa de ser apenas ideia pessoal e torna-se sistema. É aí que nasce a exclusão, a marginalização e, em seus extremos, a barbárie. O livro O Sol é para Todos, de Harper Lee, é uma das obras mais poderosas da literatura moderna sobre o tema do preconceito. Ela conjuga narrativa intimista, crítica social e lirismo,
permitindo tanto uma análise estética quanto filosófica e ética. A história é narrada por Scott Finch, uma criança que observa o mundo adulto com olhos curiosos e ingênuos. Esse recurso literário é crucial. Ao narrar pelo olhar de uma menina, Lee expõe o absurdo do preconceito racial de maneira clara, quase didática, sem perder profundidade. O olhar infantil desnuda a irracionalidade da segregação, pois a criança não internalizou totalmente os preconceitos do meio. Assim, a obra mostra que o preconceito não é natural. Ele é aprendido, cultivado e perpetuado. Através de diferentes personagens, a autora mostra que o preconceito é uma estrutura mais ampla, sempre se dirige ao outro, seja pela cor, pela condição social, pela diferença de comportamento. O livro ainda usa, através do personagem Atticus, uma metáfora muito simbólica, a do rouxinol. Atticus Finch dá uma arma de ar comprimido aos filhos. Ele permite que pratiquem tiro, mas impõe uma regra moral. Matar um rouxinol é pecado. O rouxinol simboliza a inocência, a pureza de quem só canta para encher o mundo de música e não faz mal a ninguém. Por isso, matá-los é destruir a inocência e a beleza gratuita da vida. O preconceito é, no fundo, um assassino de inocências. Mas afinal, como sermos menos preconceituosos, tanto individualmente quanto socialmente? Bem, do meu ponto de vista, essa é uma pergunta complexa e talvez sem uma única resposta definitiva, um único caminho, porque o preconceito tem muitas raízes. Medo, ignorância, orgulho, desejo de poder, necessidade de pertencimento. Mas, se olharmos para os pensadores e as obras pelas quais navegamos, algumas linhas se cruzam. Talvez o melhor antídoto ao preconceito é a combinação entre pensar livremente, sentir profundamente e agir eticamente. Individualmente, o caminho é a consciência de si e a empatia com o outro. Socialmente, o caminho é a educação crítica, cultura viva e instituições justas. O preconceito nasce onde o pensamento se cala e o coração se fecha. É o silêncio da mente e o endurecimento do coração. O que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infanto-juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Obrigada!